Uma questão aqui que eu acho que tem a ver com isso, viu, Guilherme? Você que é do curso presencial está nos acompanhando também, obrigado pela sua participação. E aí ele se refere àqueles aspectos, aquelas demandas que o profissional deve ter. Por exemplo, né, diz o Guilherme, se o profissional deve manter-se atualizado para ter um bom grau de empregabilidade, o que deve fazer o recém-formado? Uma vez que ainda, na maioria das vezes, não atua na área. Portanto, ele não tem essa capacidade de estar mais atualizado do que só a graduação, que é o que ele acabou de concluir. Como é que ele garante ou mantém um grau de empregabilidade recém-formado? Essa é uma pergunta importante, Guilherme. Assim, ó, recém-formado, claro, vale, a gente entendeu, vale, mas na verdade não se forma nunca. Esse é um processo. Vamos lá, recém-graduado. Então, recém-graduado. Diplomado. Isso, terminou a graduação em administração, você vai ficar esperando, não. O desenvolvimento é um processo. Então, façam a pós-graduação, na medida do possível, mestrado, doutorado, isso tudo hoje é muito importante. Cria o seu diferencial. Né? Até porque se você estiver sem estudar, numa entrevista de seleção, eles vão lhe perguntar o que está fazendo. Nada. Dá uma ideia de uma pessoa que está desatualizada, que não está muito preocupada com a carreira. Então, fazer um curso, um pós-graduação, que hoje também não é um grande diferencial no mundo executivo, porque todos têm. Novamente, é um nível de largada para uma boa oportunidade. Então, a pós-graduação me parece a indicação correta, mas não só isso. Idiomas, outros cursos. Existe aí uma série de entidades, né? Senac, Senai, que oferece oportunidades de cursos, a própria universidade, curso presencial está aqui na universidade, os auditórios aí estão cheios de palestras o tempo todo, aproveitem isso, internet. Então existe hoje um monte de oportunidades para manter-se atualizado, que é o que é importante. À medida que não continue estudando, ou até praticando, o índice de empregabilidade começa a diminuir, e aí começa a dificuldade de arrumar oportunidades. Talvez uma sugestão, se me permite a ousadia, claro, que é o especialista, o Guilherme fosse não se satisfazer com a graduação, para começar a se referir a essa atualização. Sim. A graduação é só um passo, mas mesmo antes de você buscar esse emprego, de você ter consolidado a sua carreira, continuar em diferentes áreas, né? Até porque curso de administração, desculpe, mas eu vou colocar, tem 30 aqui em Florianópolis de administração. Só aqui em Florianópolis. Até ontem à noite, pode ser que hoje já tenha mais. Então, essa é uma realidade. É uma área muito procurada, é a área mais procurada no Brasil, a área que tem mais cursos, mais vagas. Entre todos? Entre todos. E a área que nós estamos falando aqui, RH, é dentro da administração, a que tem mais cursos também. Então, me parece que não pode ficar parado, não. Tem que ir para frente, continuar. Pós-graduação, vai estudando, vai fazendo outros cursos, vai enriquecendo o teu currículo, né, tua formação, que eu acho que isso é importante. Agora, se tiver a oportunidade de escolher uma empresa, escolhe aquela que oferece essas condições. Outras duas questões aqui, também bem específicas. Existe uma fórmula ideal para mesclar experiência com os diplomas, quer dizer, com a educação formal? Durante o curso de graduação, muitos dos nossos alunos trabalham, até para a questão social, enfim, manutenção, fora de casa e tal. Né? Mas é importante, na graduação já, desde o início, da graduação, primeira fase, segunda fase, já começar, tem ação júnior, tem centro acadêmico, tem iniciação à pesquisa, tem os professores que são âncoras nesse processo de desenvolvimento, né? Tem a biblioteca, tem várias coisas que eu acho importante. Então, fazer estágio, por exemplo, um bom estágio, não um estágio de fazer rotina, mas um estágio que desperta a curiosidade, que busca a tal empregabilidade. Né? Até porque terminou a graduação, se todos têm um diploma, estão igual, estão empatados. Agora, qual é a tua diferença? O que tu apresentou no mercado de diferente? O que tu pode agregar de diferente? Por exemplo, quem sai de uma universidade que já publicou artigo científico? Isso é fundamental hoje. Para fazer um mestrado não entra se não tiver publicação científica. Começa por aí. Numa empresa isso pode ser o diferencial. Estou falando com experiência de um sobrinho, semana passada, ele foi contratado pela Telha Norte em São Paulo, na área de logística, já num patamar importante, tinha 5 artigos publicados em revistas importantes.
E talvez tenha sido um fator de escolha entre ele e outro. Sim, com certeza. Não o outro em função dessa. Com certeza. Isso aí hoje é um item importante, assim, buscar estudar, mas também praticar, né? Experiências, estágios, trabalho de pesquisa, enfim, as oportunidades existem além das quatro paredes da sala de aula. Eu acho que sala de aula é só um espaço dentro de uma universidade. Existe muito mais que isso. E também, já que estamos falando para alunos de graduação, sejam aqueles alunos do programa de administração pública, os alunos presenciais e à distância, a universidade cada vez mais é um espaço de trocas, intercâmbios, oportunidades de transitar entre outras instituições, mesmo aqui no Brasil, ou instituições fora daqui. Isso. Mesmo durante o período da graduação, pode ser também o diferencial. Tem convênio. Tanto né? quanto a publicação de artigos científicos. Isso. Quer dizer, um semestre num país como os Estados Unidos, por exemplo, pode significar a diferença na contratação, Isso. ou não. Claro, a vivência que nós falamos antes, naquele momento acho isso anterior, muito importante, ok. Agora, é possível prever, aqui tem uma questão, vários alunos, eu me refiro à questão de um modo geral, como é que está o mercado para os recém-formados administradores? E se ele não for um empresário, se ele não for um empreendedor, apenas buscando um emprego, ou não necessariamente um trabalho? Até para os empresários está difícil ser empreendedor externo, né? Eu diria assim, para o craque tem mais facilidade. O cara que fez um bom curso, fez essas coisas que nós colocamos aqui, Áureo, vai ser mais facilitado. Agora, muitas vezes a pessoa tem que ser humilde para começar numa posição mais, digamos assim, mediana, e depois lá dentro vai evoluindo. Ninguém desce de paraquedas numa empresa, já como diretor, a não ser que é filho do dono lá. Mas aí assim, é um erro, né? É um erro, ele vai querer o cara longe da empresa, vai pagar a mesada para não aparecer. Mas é assim mesmo, começa muitas vezes numa posição intermediária e depois vai evoluindo. Mas o mercado, para quem fez um bom curso, não esqueça que não é só o nome, formado em administração. Né? Tem que ser formado mesmo, né? Levar a sério. Né? Eles vão perguntar, por exemplo, para ti, assim, num processo de seleção, quais livros você está lendo? E aí? Além dos meus. Né? Quais livros você está lendo? O que achou, a segunda pergunta? Então tem que estar atualizado, buscando novas coisas. Não se limitar à sala de aula. Acho isso importante. Agora tem uma pergunta do Carlos aqui, também do curso presencial. Existe uma fórmula, uma receita, um modelo de como planejar uma carreira? Acho que dá até para a gente recuperar algumas questões que foram vamos ver alguns slides ali, quem sabe vai facilitar o nosso entendimento, por favor. Da onde paramos ali? Carreira é um projeto de vida, então vamos tocar um pouquinho para frente só para... Olha aqui, alguns instrumentos importantes para a carreira e empregabilidade. A gente pode falar um pouquinho sobre esses aqui, Áureo? Claro. Esses detalhes. O marketing pessoal. Falamos antes que é importante ter o planejamento estratégico, mas também é importante ter um plano de marketing. Nós precisamos saber vender vender no bom sentido, né? Vender o nosso trabalho, nossos projetos. Então, um bom plano de marketing. Agora, atenção, marketing tem que ser uma coisa honesta, séria. Não estou falando de marqueteiro, de manipulação, estou falando de coisa séria, coisa profissional. Né? Então, um bom marketing pessoal. O que significa ter um bom marketing social? Fazer um currículo, né? Um bom currículo, construir uma rede de relacionamentos. Isso é importante hoje. 80% dos bons empregos hoje são conseguidos via network, via rede de contatos. Redes de contatos. Quem tem uma rede de contatos tem muito mais facilidade de aprimorar, de conseguir oportunidades. Plano de carreira nós já falamos. Currículo. A maioria das pessoas sequer sabe fazer um currículo. Nós estudantes de administração, muitos não sabem. O currículo hoje não... Claro, para nós aqui, talvez para ti 2 páginas, para mim 3, mas o nosso aluno deve fazer o currículo numa página. Normalmente o recrutador ele tem 30 segundos para escolher, para dar uma olhada no currículo. Em 30 segundos a gente tem que chamar atenção, tem que ter palavras-chave e colocar numa página realmente aquilo que é importante. Claro que o currículo também tem que ser uma coisa honesta, ele tem que refletir a realidade, mas ele tem que espelhar isso, né, de uma forma bem produzida, bem elaborada. Né? Outros aspectos ali importantes, né, claro, uma empresa ética, que é um profissional ético, a própria questão da etiqueta no trabalho, da etiqueta profissional. Hoje a gente passa o tempo todo se comunicando na empresa, portanto, etiqueta faz parte disso. Por exemplo, uma decisão pode ser tomada num restaurante, o cara não sabe,
Ou então o cliente internacional, então tem que estar e preparado. E refere, sobretudo, a padrões de comportamento mesmo em sociedade. O respeito com os colegas, o relacionamento na equipe, no trabalho, enfim, são fatores importantes. Passa só o slide seguinte, que eu quero mostrar aqui como é importante essa rede de relacionamentos. Então, ali, ó, imagine ali no canto esquerdo à direita, você. Então, cada um de nós tem tudo aquilo ali, pelo menos, de relacionamento. Atuais chefes ou ex-chefes, relacionamentos familiares, com os professores, enfim, vários relacionamentos. Então, construa uma rede de relacionamentos a partir disso. Depois tem, por exemplo, você tem um conhecido que tem a mesma quantidade de relacionamento. Esse conhecido tem um outro conhecido, né? E isso forma toda uma rede de relacionamentos. É importante construir isso e alimentar essa rede. Né? E nesse particular, desculpe interromper, aí eu acho que é um aspecto que eu me forço um pouco a puxar a brasa para a nossa sardinha, que é como se expressam as pessoas, como se comunicam as pessoas. Né? Essa é uma questão que a gente, porque lida diretamente com alunos da área de jornalismo e comunicação aqui, observa que muitos deles, até por aspectos, às vezes, dos grupos com os quais se relacionam, economizam um pouco na palavra, utilizam, por vezes, muitas gírias ou expressões muito próprias de um determinado grupo e tem uma certa dificuldade quando vem, por exemplo, ao coordenador do curso de graduação requerer alguma coisa. Já é uma certa dificuldade de se expressar. Isso também repercute seguramente nesse relacionamento. Prejudica muito. Inclusive o pessoal da informática também, né? Fala mais com a máquina do que com as pessoas. Então, aquelas boas maneiras, isso faz parte. E uma boa rede de relacionamentos, sem dúvida, é uma troca de contato, de informação. Né? E, às vezes, quando não está numa boa rede de relacionamentos, pode ajudar a arrumar uma outra oportunidade. Ampliar cada vez mais. A gente pode ajudar alguém. Né? Então, eu acho que uma rede de relacionamentos, eu estou me referindo aqui à rede de relacionamentos profissional. Claro, pode ter religião, futebol, né? Sim, outras, mas uma rede de relacionamentos profissional, por exemplo, você trabalha na área de RH, então construa uma rede de relacionamentos com profissionais de RH, você trabalha na área financeira, você é professor com professores e assim por diante. Então isso é muito importante para trocar relações e para gerar oportunidades. As coisas se multiplicam. Então a dica é, desde já, monte a sua rede de relacionamentos, vai lá no computador, faz arquivos, palestrantes, professores, pessoas da minha área, colegas de faculdade, né? Construa uma relação. Não adianta chegar daqui a 10 anos e, por exemplo, dizer assim, pô, aquele cara que está na televisão ali, que é empresário, estudou comigo, passou, ou é prefeito, passou. Não dá mais, agora não adianta procurar mais. Deixou 10 anos passarem, não construiu uma boa relação. Temos mais uma questão, não sei se o professor Dante quer seguir e com mais alguma... Vamos a essa questão, depois retomamos então. Vamos passar aqui para outra questão, essa também o Eduardo que nos traz aí, o Eduardo bastante participativo. Há um espaço natural para o profissional formado em administração ou ainda o mercado costuma empregar profissionais com outras formações para exercer funções típicas de um administrador? Acho que ele se refere, por exemplo, aos nossos amigos engenheiros, por exemplo, que atuam às vezes muito à frente da gestão de determinadas empresas, e óbvio que aqui não carrego nenhuma crítica ao profissional da engenharia, porque ele ocupa um espaço que deixaram ocupar, mas acho que o Eduardo se refere um pouco a isso também. Sim, né? Eu falei antes da ideia que o administrador ele trabalha várias competências que muitas vezes interferem em outras áreas do conhecimento. Por exemplo, a área que eu domino, que eu trabalho, melhor dizendo, é a área de recursos humanos, e ela tem muito a ver com psicologia, com ciências sociais, né? Existe a área financeira que tem a ver com a parte da contabilidade, da economia, marketing, a área de vocês, a área de comunicação, né? A própria economia. Então as áreas do campo da administração interferem em outras áreas. Agora eu costumo dizer o seguinte, se todas as vagas de chefia fossem ocupadas por administrador, não tinha nenhum desempregado no mundo. Que toda empresa onde tem mais vagas é a área de gestão, sem dúvida. Uma empresa que tem 1000 funcionários, ela tem 150 gestores. Né? Muitas outras áreas estão entrando na área de administração. Você citou engenharia, eu acho bem interessante colocar isso, até porque as engenharias descobriram muito cedo que a formação deles não é mais ou nunca foi cartesiana. E eles estão indo para a área comportamental, ou seja, para a nossa área. Mas
Aí tem uma crítica, uma autocrítica também. Se nós não ocupamos o nosso espaço, ele existe, alguém vai ocupar. Claro que tem uma disputa corporativa, tem tudo isso. Agora, ninguém consegue espaço de mercado por decreto. O espaço de mercado se consegue pelo trabalho, pelo conhecimento, pela conquista. Né? Sendo administrador, sendo engenheiro, sendo médico, qualquer área. Né? Então, eu acho que o importante é isso. Tem vaga, sim, suficiente para o administrador. Apesar de todos esses cursos que estão aí, mas tem vaga, sim, até porque as empresas, ainda mais agora, né? Nós estamos aí retomando o crescimento. Então, a necessidade de gestores é cada vez mais importante. As empresas estão ressurgindo, estão crescendo, e a cada nível de crescimento existe necessidade de liderança. E, sem dúvida, se fez um bom curso de administração, tem muito mais vaga do que oportunidades do que uma pessoa que fez um curso específico, é só uma técnica, e se não trabalhar naquilo, não tem o que fazer. O administrador, pelo menos, tem um leque maior de opções. Bom, nós estamos nos aproximando aqui do final desta teleconferência, estamos aqui numa conversa bastante rica com o professor Dante Girardi aqui, do Departamento de Ciência da Administração, hoje falando sobre carreira, empregabilidade e mercado de trabalho. Demos conta de responder algumas das questões que vocês nos enviaram, é super importante essa participação. E eu vou conceder aqui ao professor Dante mais aí 3 minutinhos para um encerramento, para uma, enfim, para uma síntese do que conversamos aqui, do que seja fundamental para estes jovens alunos de graduação em administração, também os alunos do Programa Nacional da Administração Pública que nos acompanham, sobre esses 3 aspectos, né? Carreira, empregabilidade e mercado de trabalho. Dante. Ok. Bom, inicialmente tem alguns slides que ficaram, mas... pois não, temos como... Vai ser disponibilizado? Não, ok. Não vamos trabalhar no ambiente depois, né? Tá aí o... Vai dar tempo, mas vai estar disponibilizado no ambiente, inclusive o meu e-mail. Ok. Bom, inicialmente, recomendaria a leitura de pelo menos 2 livros que eu acho importante, assim. Não os meus 2 que tu mostrou, mas outros livros. Tem um livro que se chama Criação do Conhecimento. São 2 japoneses, Nonaki e Takeuchi, que é um livro importante para um administrador, saber a importância do conhecimento dentro da organização. E um outro livro que eu recomendaria é A Quinta Disciplina, do Peter Senge. Acho que é um livro muito interessante, muito atual, e importante para a formação do administrador. Então, Áureo, nós trabalhamos aqui um pouco, né? O assunto é extenso, trabalhamos carreira, a empregabilidade, que na verdade o que é a empregabilidade, né? Gerar trabalho e renda para os nossos conhecimentos, né? Ou seja, para a realidade de hoje na empresa, para o futuro dessa empresa e eventualmente para o mercado, para as oportunidades que vão surgindo. Então, falamos aqui da carreira, a carreira é única, é uma coisa pessoal, feita de angústias, de sofrimento, de avanços, de retrocessos, mas a carreira em si é única, né? E é pessoal, é importante isso. A ideia de mercado de trabalho, né? Hoje está difícil para todo mundo, para todas as profissões, mas eu acho que a melhor forma ainda é manter-se atualizado. Não que o mercado é exatamente regulado por aí, mas é aquela história, se eu estou atualizado, eu tenho mais chance. Se eu estou desatualizado, eu muito provavelmente estou fora do mercado. E ter empregabilidade hoje é estar antenado para onde está indo o mercado. Porque não adianta também estudar uma coisa que, claro, pode ser bom para o desenvolvimento pessoal e tal, mas não é isso que o mercado está querendo. Não são essas oportunidades que estão sendo oferecidas. Então, meio que dirigir a sua empregabilidade ou a sua busca, sua formação para essas situações. Então, eu gostaria de agradecer a oportunidade ao Áureo, ao professor Alexandre Marino, que é o coordenador dessas palestras, e ficar à disposição para qualquer coisa que precisar. Felicidades para vocês, um bom curso. Continue estudando, que esse é o caminho, né? Estudar é um processo que não tem começo nem fim, não tem data, é para a vida toda, né? Na verdade. Ok, quero agradecer muito ao professor Dante Marciano Girardi, que esteve conosco aqui nesse debate, que efetivamente não se esgota, a gente não daria conta de avançar em todos os temas relativos a isso, mas como ele disse, a apresentação que ele preparou, né, todos os slides estarão disponíveis no ambiente deste programa, né, Oficinas de Gestão, e eu repito para você, o endereço é o www.oficinascad.ufsc.br.
Muito obrigado, professor, pela sua participação Eu que aqui. agradeço. Obrigado a todos vocês que estiveram conosco, que mandaram a sua pergunta, seu questionamento. As informações dos contatos do professor Dante também estarão disponíveis nesse ambiente e nós nos vemos no próximo encontro. Até lá.